Olá, eu sou Veri Fragoso e eu sou confeiteira e eu tô aqui nesse vídeo de hoje para te apresentar o que a confeitaria pode te proporcionar no ano de 2022. Bom, antes de mais nada, eu quero que você já siga aqui o canal, já se inscreva, já ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta tem vídeo. E acredite, nesse vídeo de hoje eu vou abrir seus horizontes para que 2022 seja um ano muito melhor. Vamos lá? Afinal, o que é que a confeitaria pode te proporcionar? Será que a confeitaria pode te proporcionar casa? Será que a confeitaria pode te proporcionar carro? Será que a confeitaria pode te proporcionar prestígio? Pois é, a confeitaria pode te proporcionar tudo isso e muito mais. E quem sabe já no ano de 2022. Por que você muitas vezes acha que a confeitaria ela não vai te dar dinheiro suficiente? Eu vou te falar que isso tá lá nas bases, tá? Eu vou primeiro fazer essa retrospectiva aí, um pouquinho histórica para você entender o que eu quero te dizer. Lá quando eu comecei na confeitaria, lá no ano de 2008, e a gente tá falando de 2008 como se fosse muito longe, cara, pensando bem, não é tão longe assim, né? A gente tá falando hoje, tá gravando aqui 2021, tá acabando o ano de 2021, e a gente tá falando lá de um ano que aconteceu há 13 anos atrás, né? Então assim, lá em 2008, a confeitaria ela ainda tinha muito essa visão de ser algo amador. Então, quando você via um empresário, esse empresário ele era dono de restaurante, ele era dono de panificadora, tô falando de empresário da área alimentícia, né? Dono de supermercado, mas nunca confeiteira. A confeiteira era sempre assim, nossa, a ralé do mercado. E sem querer menosprezar, tá? É o que era assim. A confeiteira ela sempre estava caracterizada como uma confeitaria de subclasse. E também, de novo, sem querer colocar o que é uma subclasse. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero te dizer que tem profissões que não necessitam de formação, tem profissões que são profissões conhecidas por serem profissões do bico, né? E a confeitaria, ela tinha muito essa visão. Ou seja, era aquela coisa, a confeiteira há 13 anos atrás, ela era comparada com o caixa do mercado, com o pedreiro, porque as pessoas pensam, ninguém vai querer seguir uma carreira a vida toda trabalhando nisso. A pessoa faz isso por um tempo de transição até um dia ela conseguir de fato se estabelecer em algo que seja bom para ela. Então as pessoas olhavam para a confeiteira como algo realmente abaixo, tá? E seja o que seja abaixo na tua cabeça. Mas o fato é que quando lá em 2008 eu decidi que eu ia ser confeiteira, eu levei alguns anos para falar que eu era confeiteira. Eu tinha vergonha. Eu queria fazer doce, eu queria vender doce, mas assim, quando eu falava, porque eu sou confeiteira, as pessoas faziam assim, confeiteira, do tipo, coitada, deu errado na vida, ela tá fazendo só esse bico para ganhar dinheiro. E eu vim quebrando esses paradigmas, eu não fui a única, tá? Na minha época, várias outras confeiteiras, algumas já tinham começado essa quebra de paradigma e outras mais começaram a tomar a frente disso, de mostrar que a confeitaria, ela poderia ser muito rentável. E eu construí uma carreira dentro da confeitaria ao longo de 13 anos de profissão, né? Então, assim, eu não tinha quem me orientasse. Qualquer curso que eu buscasse de confeitaria, ele me entregava apenas isso, receita, né? Mistura ingrediente tal com ingrediente Y que você vai ter um resultado, né, Z. Eu tinha isso muito claro pra mim. Mas ninguém me dizia, beleza, agora que você tem esse produto em mãos, o que você faz pra vender com esse negócio, né? E eu tive que aprender na marra, eu tive que desenvolver métodos para conseguir vender. E uma coisa eu entendi muito lá no meu começo, e isso eu quero que você entenda agora, mesmo que você esteja já avançada na confeitaria, mas se você estiver no começo, melhor ainda, que a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir metas. Qual é o salário que você quer ganhar hoje? Você entende que se você quiser aquele carro tão sonhado, aquela casa tão sonhada, você não pode viver sem saber o que você precisa receber no final do mês?
Quando a gente não tem certeza do que acontece, a gente faz aquela coisa de viver um dia de cada vez. Tem uma frase muito legal lá na Alice do País das Maravilhas, que é a do gato, né? Ela chega numa encruzilhada, e aí ela acabou de chegar no País das Maravilhas, então ela não sabe muito bem como agir, e aí tem 3 caminhos. E de repente sai um gato, acho que de uma árvore, se eu não me engano, e ele fala para ela, pergunta para ele, gato, para que lado que eu vou? Tinha 3 caminhos. E aí o gato diz assim, mas para onde que você quer ir? E ela diz, eu não sei, eu acabei de chegar aqui, né? Eu não tenho ideia de onde eu quero ir. E aí o gato diz, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho é destino. Se você não sabe a meta que você vai ter de vendas no final do mês, dane-se, qualquer coisa que você vender é lucro. E isso tá muito errado, tá? O fato é que quando você entende isso, que você começa de fato a caminhar para algum lugar onde você quer chegar. E você só vai ter a confeitaria como um caminho, um veículo para você ter o carro que você sonha, a casa que você sonha, a independência financeira, o reconhecimento que você tanto espera, se você passar a definir aonde você quer chegar. E aonde você quer chegar está muito ligado com a grande e maior especialidade que você escolher dentro da confeitaria. O que você vai fazer? Você vai ser especialista em bolo de pote da tua cidade? Então seja a especialista em bolo de pote da tua cidade. Quando alguém pensar em bolo de pote, o teu nome tem que estar na boca das pessoas. Única opção? É claro que não vamos ser hipócrita. Talvez numa cidade pequena até role, mas numa cidade grande, como eu tô em Curitiba, não. Se pensar em bolo de pote, vão pensar na fulana, na ciclana, mas o teu nome tem que estar entre elas. Se quer ser uma especialista em cupcake, você tem que estar com o teu nome na boca do povo. Agora eu vou te dizer uma coisa, se você for esperta, se você for inteligente, você vai escolher os doces finos para eventos. Por quê? Já parou para pensar que na tua rua aí provavelmente você vai encontrar várias confeiteiras que fazem bolo? Se você bater de porta em porta, alguém faz bolo na tua rua, você pode ter certeza, tá? E se você trabalhar numa rua grande, vai ter bem mais do que uma confeiteira concorrente tua no bolo. Bolo de pote todo mundo faz cupcake, mas doces finos não é todo mundo que faz. E por que não é todo mundo que faz? Porque fazer doces finos é mais difícil? É claro que não! Fazer doces finos, inclusive, na minha concepção, é mais fácil do que fazer um bolo de pote. Poxa, você vai pra panela, você mexe lá um brigadeiro gourmet, né? Tá no ponto, você enrola, você passa no granulado, põe na forminha, tá pronto. Bolo de pote não, você tem que pegar o pote, tem que limpar, passar álcool, fazer o bolo, deixar o bolo esfriar, cortar o bolo, preparar o recheio, né, pesar o recheio, montar na ordem certa, fazer uma programação de produção, porque em pouco tempo ele vence. Então tem toda uma dificuldade atrás de um outro tipo de produto. E aí você fala, beleza, velho, se é mais fácil, por que não tem uma galera fazendo? Na verdade, se você for ver, muitas pessoas começam a fazer doces finos e desistem. Por quê? Porque elas não têm metodologia. Por quê? Porque elas não têm meta, porque elas não sabem aonde elas querem chegar. E aí, a sensação de que dá é que não dá dinheiro. E de fato, se você não tem uma meta, você não sabe precificar de forma certa. E não sabendo precificar de forma certa, você não consegue ver dinheiro sobrar no final do mês. No entanto, os doces finos são o único mercado dentro da confeitaria que permitem que você sozinha, sem nenhum ajudante, consiga fazer 2.000 doces numa única semana. E qual que é o preço de um doce fino? Não posso te dizer isso, porque a gente está falando com o Brasil inteiro, onde as situações são diferentes. Por exemplo, essa semana eu descobri que lá no Nordeste o leite condensado está R$ 7,50. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba, está R$ 5,00. Como que eu vou comparar o preço do Nordeste com o de Curitiba? Eu não posso comparar, mas eu posso te dar uma luz, tá? Que no mínimo um doce fino é R$ 2,50. Tá? E assim, na minha cidade, aqui em Curitiba, a média já passa de R$ 3,00 de um doce fino. Então vamos lá, R$ 2,50 que seja, você trabalhando sozinha numa semana, você consegue produzir 2.000 doces. Com facilidade? Não. Eu não tô aqui para te falar que vai ser sushi, no mousse, você fazer 2.000 doces, não é isso. Dá trabalho, você vai ter que ir para a cozinha, tem que fazer um planejamento, tem que ter uma estrutura pequena que seja, né, geladeira, fogão, um armário para colocar os doces conforme eles forem ficando prontos.
Mas tudo isso você desenvolve conforme você trabalha ou você escolhe alguma pessoa para te ensinar. No caso, eu tenho um curso que é o Método Doces Inesquecíveis e ele abre só de vez em quando, então você pode ficar de olho nele lá no meu Instagram, @verifragoso, que quando eu for abrir uma nova turma é uma possibilidade para você entrar. E aí você pode se programar e produzir esses doces trabalhando tranquilamente 8 horas por dia. 8 horas por dia tá dentro de um normal? Na minha concepção, sim, tá? Se você trabalhasse como empregada em algum lugar, como funcionária em algum lugar, você trabalharia 8 horas por dia, certo? Então aqui é o grande ponto. Você tá disposta a trabalhar para você? Fazer o que tem que ser feito por você? Porque se você vender 2.000 doces na semana, a R$2,50 que seja cada um, a gente tá falando de um faturamento semanal de R$5.000. A gente está falando de um faturamento mensal de R$20.000, do qual mais ou menos 20 a 30% é lucro. Portanto, a gente está começando a falar de uma realidade que não é falada dentro da confeitaria. É uma realidade onde você pode sim, no final do mês, ganhar 5, 6 mil reais. O que você faria com 5, 6 mil reais? Poderia comprar seu carro? Poderia começar a pagar a sua casa? Eu acredito que sim, eu realmente acredito que sim. Você tem que abrir esses olhos para essa oportunidade, porque 2022 é o ano dos eventos, 2022 as festas voltaram e o pessoal tá com tudo procurando bons profissionais para atender, mas você precisa entender que não se trata de fazer receita. Fazer receita, muitas pessoas sabem. Quem faz bolo também consegue fazer doce. A real é essa. Agora, como é que vende? Como é que eu faço aquela cliente confiar em mim? E é por isso que eu gosto de falar para você o seguinte: o primeiro passo é, número 1, definir a meta. Quanto eu quero ganhar todos os meses? Número 2, o produto que eu escolhi vender, né? Quanto eu tenho que vender dele para poder atingir essa meta? É viável? Eu dou conta de produzir? Dá conta? Beleza, não dá conta? Vamos rever esse produto. Segunda pergunta: eu dou conta de produzir, beleza, mas eu consigo vender esse tanto desse produto? Porque aí é um pouquinho mais complicado. Agora veja só, quando eu falo 2.000 doces, você quase cai para trás. Você fala, meu Deus, como é que eu vou vender tudo isso? Acontece que uma média de uma festa, de um evento, é na faixa de 1.000 doces, 1.000, 1.500. Mas vamos colocar 1.000 doces. Basta você fechar 2 únicos pedidos por semana. Para quem está querendo vender, por exemplo, 20 bolos na semana, fechar 20 pedidos é muito mais difícil do que fechar 2 únicos pedidos. Agora, como é que eu faço esse cliente olhar para mim e me ver como uma possibilidade? Quando eu me posiciono, quando eu decido, quando eu digo assim, olha, eu vou ser referência nisso. E aí, a partir dali, você passa a ter uma comunicação alinhada. E mais do que isso, procure alguém que possa te orientar. Entra aqui no meu canal do YouTube, maratone os vídeos, não de receita, tem muita receita boa aqui, mas maratone os teóricos, porque são eles que vão fazer você abrir a tua cabeça para a partir dali você fechar teu primeiro, teu segundo, teu terceiro contrato e depois, quem sabe, entrar aí numa mentoria, em algum curso que possa te levar para outro patamar da confeitaria. Como hoje eu tenho várias inesquecíveis que já são alunas do Método Doces Inesquecíveis que estão faturando 30, 40, 50 mil reais num único mês. E isso é uma realidade que é possível e é uma realidade que você precisa acreditar, é sua também. Então, se você quiser tirar dúvidas sobre isso, não esquece, pode me chamar lá no Instagram, @verifragoso, que eu tô aqui pra gente ter esse papo reto sempre, tá bom? Um beijo e um ótimo restinho de dia.